Olá, seja muito bem-vindo ao canal Neurociência Acessível. Meu nome é Juliana Rodrigues, para quem não me conhece, eu sou jornalista e especialista em neurociências. Há rumores de que eu sou a primeira jornalista no Brasil a se especializar em neurociências, numa turma multiprofissional junto com médicos, psiquiatras, psicólogos e outros profissionais que atuam especificamente na área da saúde. Mas essa é uma outra história que eu vou contar para vocês depois de como eu fui parar na neurociência sendo jornalista. Mas o projeto Neurociência Acessível foi uma criação minha após essa especialização, onde eu compartilho com as pessoas informações acessíveis sobre o cérebro. Ou seja, eu estudei, eu mergulhei nessas estruturas para entender como elas funcionam e o meu papel é transmitir essas informações com uma linguagem acessível, que é a linguagem que o jornalista ele geralmente possui, acessível, popular, para que todas as pessoas, independente do seu nível de conhecimento, possam entender o funcionamento do cérebro. Então essas informações elas são úteis tanto para quem está estudando, que quer de repente superficialmente ter uma visão geral para depois se aprofundar, como também para pessoas curiosas, leigos, que querem mesmo entender como o cérebro funciona. Afinal, o cérebro ele impacta em diversas áreas da nossa vida, na nossa saúde, em como nós funcionamos. Então eu compartilho vários tipos de conhecimento em relação ao cérebro. Comportamento, saúde mental e também sobre as estruturas, como ele funciona. Vamos agora partir para o conteúdo principal aqui desse vídeo. A gente vai falar, eu me comprometi aqui em compartilhar com vocês, conforme está no título do vídeo, quando você vai começar a estudar sobre o cérebro. Por onde você inicia? Quais são as visões gerais que você precisa ter sobre o funcionamento do cérebro para você aprender corretamente sobre o seu funcionamento? Muitas vezes a gente começa a ler um livro ou outro, só que esses livros, esses materiais, as pessoas o escritor ou o pesquisador que escreveu, ele já tem uma bagagem, então ele vai falar ali, pincelar sobre vários assuntos, mas de maneira não linear. Vão ter assuntos ali que você não vai saber muito bem o que é. Então, para você iniciar, antes até mesmo de iniciar leituras de livros sobre o cérebro, existem alguns princípios sobre o funcionamento neuronal e é isso que eu vou compartilhar com você de maneira bem breve, além de citar algumas referências, alguns livros que podem ser muito interessantes para quem quiser, é claro, se aprofundar na parte biológica. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai entender mais linhas gerais de como o cérebro funciona. Antes de começarmos sobre os principais tópicos aí que você precisa entender sobre o cérebro, eu vou te pedir uma gentileza. Deixa a sua curtida, aperte esse joinha na lateral da tela, deixe o curtir, porque isso ajuda que o YouTube entregue para mais pessoas e que esse vídeo alcance mais pessoas. Essa informação que é muito relevante, afinal, neurociências impacta a vida de todas as pessoas. Depois disso, clique no sininho, porque você vai ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo. E o que vai acontecer? Você vai aprender ainda mais sobre o cérebro com as minhas orientações, com as minhas dicas aí acessíveis, com a linguagem simples. Fez isso? Muito obrigada, agora a gente vai seguir com o conteúdo. Vamos lá. Juliana, o que eu preciso saber primeiro? Número 1, que eu considero importante, é você entender que o cérebro, ele funciona através de conexões. Essa é a palavra fundamental quando a gente vai aprender sobre o funcionamento do cérebro. Porque todo o nosso comportamento, a respiração, os batimentos cardíacos, todas essas amplas atividades, elas exigem a conexão entre o sistema nervoso e o cérebro e inúmeras conexões de estruturas neuronais e sinapses. Então, todo o nosso comportamento, toda a atividade, ela depende dessas conexões.
Quando a gente entende que o cérebro ele atua através de conexões, nós também não interpretamos erroneamente de que uma estrutura no cérebro, por exemplo, ela faça somente uma coisa. Não é dessa maneira. Uma estrutura, muitas vezes, ela tem uma atividade ali principal ou uma responsabilidade principal, até mais de uma, tá? Mas ela não faz um único compromisso, uma única coisa, exatamente porque tem essa ramificação, essas conexões que os neurônios especializados, eles executam, seja no nosso comportamento, seja, por exemplo, na identificação de um sabor, células neuronais aí gustativas, degustativas, que identificam os sabores e várias outras especificidades também no nosso sistema motor, visual, olfativo, gustativo. Então são células especializadas que elas são amplamente conectadas no cérebro. Então você precisa entender isso. O cérebro, ele trabalha através de conexões muito complexas, de que esses neurônios aí que nós vamos falar mais a seguir, eles possuem a capacidade de se conectar amplamente, de fazer conexões amplas, complexas, tudo bem? Essa é a primeira informação que eu considero muito importante sobre o cérebro. As conexões. O segundo tópico que eu considero muito importante conhecer sobre o cérebro é a atividade química e elétrica que existe no cérebro. Por quê? É através dessa ampla atividade que as conexões elas ocorrem. Então, o nome de algumas atividades químicas aí importantes que eu não vou me aprofundar neste momento, por exemplo, o potencial de ação, é muito importante esse processo de sódio e potássio que ocorre, essa atividade química e elétrica que permite que os neurônios se comuniquem, que os neurônios e os mensageiros nervosos do sistema nervoso, todo esse mecanismo do cérebro, essa comunicação entre as estruturas, elas recebem ajuda, auxílio desses neurotransmissores, dessas células nervosas que se conectam umas com as outras através desse mecanismo entre elas, que é chamado de potencial de ação. Então, toda vez que nós temos um comportamento de estender a mão para pegar um objeto, que nós realizamos um pensamento, você não precisa fisicamente estender a mão para pegar um objeto, mas, por exemplo, só o fato de você pensar que você estendeu a mão e pegou um objeto, você realiza uma atividade no cérebro, uma comunicação neuronal. E toda vez que há uma comunicação entre os neurotransmissores, entre as células nervosas, ocorre essa atividade química ou elétrica no cérebro através desse potencial de ação. Eu não vou me aprofundar neste assunto, neste tema. Nós temos aí células nervosas, neurotransmissores muito importantes nessa atividade. A acetilcolina é um dos neurotransmissores muito importantes, porque inclusive foi o primeiro, a nível de curiosidade, foi o primeiro neurotransmissor a ser identificado, descoberto. Para você entender o que é o cérebro, como ele funciona, o sistema nervoso é muito importante. Porque é através desse sistema que existe a comunicação entre o cérebro e todo o corpo. Então, vocês já ouviram falar com certeza sobre isso, que o cérebro comanda todo o nosso corpo. E é verdade, e é possível ele realizar esse comando através do sistema nervoso, através de toda essa ramificação. Então, nós temos a estrutura, o cérebro, nós temos o bulbo, e nós temos o tronco encefálico, que são essas regiões além do cérebro, são complementares, ali fica abaixo do cérebro. Eu vou colocar uma figura para vocês poderem ver melhor. Então, são complementares ao cérebro. Nós temos o cérebro, a caixa craniana, tá? E nós temos essas estruturas que são fundamentais para a comunicação com o sistema nervoso. É como se elas conectassem aí
a comunicação entre o cérebro e todo o nosso corpo. Batimentos cardíacos, respiração, movimento, assim, movimento da coluna. Então nós temos aí essas estruturas que são muito importantes para o sistema nervoso, a medula espinhal, o bulbo, o tronco encefálico, são estruturas aí muito importantes. Então existe o sistema nervoso e tem, é claro, as atividades simpáticas, parasimpáticas, que são mais conhecidas também. Simpático e parasimpático envolve o que eu comentei aqui com vocês: respiração, transpiração, batimento cardíaco. Tudo isso é controlado pelo cérebro. E eu também indico para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto o livro do Eric Kandel, Princípios da Neurociência. É claro, não vamos deixar de falar sobre as estruturas. É muito importante destacar, eu gosto de destacar quando eu falo sobre estruturas, que todas são importantes, para não cairmos no mito de que usamos apenas 10% do cérebro. Por exemplo, esse é um mito muito espalhado. Não, usamos todas as estruturas, usamos todo o cérebro, porque ele é completamente importante para as funções de todo o nosso corpo. A estrutura, eu vou começar por uma estrutura que ela é bastante estudada, realmente é uma das estruturas mais complexas do cérebro. Não vou dizer a mais importante, está entre as mais importantes e ela é altamente complexa, que é o córtex cerebral, córtex pré-frontal. Tá? Lembrando que existem as áreas corticais, que nós vamos ter o córtex pré-frontal, o córtex parietal, occipital. Todas essas regiões, elas são complementares, mas aqui eu estou falando especificamente do córtex pré-frontal. Essa região, ela é muito importante, principalmente para a maioria dos cérebros de mamíferos, mas para o cérebro humano, ela é muito importante também. Essa região do córtex cerebral do ser humano, o que acontece? Ela ajuda no processamento cognitivo complexo. Ou seja, quando você vai tomar uma decisão, quando você precisa sentar e fazer um planejamento anual para a sua empresa, um planejamento anual da sua vida. Então você vai, vamos se dizer, relacionar uma série de assuntos, de repente fazer aí um cálculo, análises mais lógicas, frias. Mas um detalhe, não é porque é lógico que não vai envolver as emoções, e eu vou falar também sobre isso com você. As emoções, elas estão envolvidas em praticamente todas as decisões, em todo o nosso comportamento, e é um próximo tópico aí que eu vou seguir. Então, o córtex cerebral, ele é a área do processamento cognitivo complexo. É uma área muito importante no cérebro humano. Foi descoberto, Susana Herculano e o Roberto Lente fizeram, 2 pesquisadores brasileiros importantes, fizeram uma descoberta que existe mais células nervosas. A comparar com os primatas, por exemplo, o cérebro humano ele possui mais células nervosas nesta região do córtex pré-frontal. É uma das diferenças, mas não que isso seja uau, nós somos extremamente especiais por isso. Não, é uma informação importante, essa diferenciação aí do cérebro humano. Além do córtex pré-frontal que acabamos de falar, outra estrutura muito importante é o hipocampo, uma estrutura responsável pela memória. É muito interessante a história dos estudos envolvendo o hipocampo, que não foram descobertas especificamente da neurociências. O hipocampo ele foi uma estrutura estudada principalmente da área da neuropsicologia por uma psicóloga canadense chamada Brenda Milner. É bem interessante porque esse é um caso clínico, o hipocampo ele fez parte de um caso clínico. Um paciente chamado HM, foi assim que ele ficou conhecido, vou colocar o nome dele completo aqui na tela. O que acontecia com ele? Ele tinha crises epilépticas, crises de convulsão, intratáveis com os remédios, com as medicações que existiam na época.
Então, o que eles fizeram? O que os médicos, o neurologista na época, fez uma avaliação ali neuronal no HM e cogitou a possibilidade de resolver o problema dele através de uma cirurgia, né? Através de uma intervenção cirúrgica. Só que o que aconteceu? Essa cirurgia, ela removeu parte de uma região chamada hipocampo, que até então não sabia que a memória dependia de uma região tão específica assim. Ele começou a ter comportamentos como, por exemplo, não lembrar das atividades que foram realizadas em curto prazo. Ele executava muito bem os testes ali que ela aplicava, inclusive o HM ele era uma pessoa muito inteligente, ele ia super bem nos testes ali de inteligência. Ela percebia que ele aprendia o exercício que ela executava, mas todos os dias ela tinha que se apresentar, porque ele não lembrava dela, ele perdeu a memória recente, a memória de curto prazo. E eles começaram a investigar qual foi a estrutura, o que aconteceu ali com a remoção cirúrgica no cérebro do HM, que comprometeu especificamente essa memória de curto prazo. Foi descoberto então que o hipocampo ele é uma região fundamental para a memória, para a nossa memória cognitiva. E é claro que ele é uma estrutura que pertence ao sistema límbico, e eu vou falar na sequência sobre esse sistema, pertence ao sistema límbico, então o hipocampo ele está bastante envolvido também com a memória. Já falamos sobre o córtex cerebral, sobre o hipocampo, e agora é muito importante lembrarmos do sistema límbico. O sistema límbico, ele é conhecido como o centro das emoções no cérebro. Esse centro, ele vai reunir o hipocampo, que é uma região que pertence ao sistema límbico, o giro do cíngulo também, que é uma estrutura que pertence ao sistema límbico, as amígdalas, que são estruturas que pertencem ao sistema límbico. O giro do cíngulo, por exemplo, ele é responsável aí pela interpretação das informações gustativas, das informações relacionadas aí ao sentir sabor. Essa é uma das funções do giro do cíngulo. Já o hipocampo, ele é responsável, como eu expliquei para vocês anteriormente, relacionado à memória de curto prazo, a memória cognitiva, e nós temos as amígdalas cerebelares, que elas são responsáveis pelo processamento do medo, e também as amígdalas cerebelares, elas são responsáveis, elas atuam não só envolvendo o medo, mas elas atuam também em uma resposta emocional. Por exemplo, pessoas que sofreram lesões na estrutura da amígdala, tanto ela pode se tornar agressiva, como também ela pode se tornar apática. Então, são duas estruturinhas bem pequenas, eu vou colocar até uma imagem aqui para vocês verem melhor, com uma ampla e complexa atividade relacionada às emoções. E é claro que a gente não poderia deixar de falar do sistema límbico. É uma rede extremamente importante para o cérebro humano. Todos os nossos comportamentos, eles envolvem o processamento emocional, todos. Até mesmo os cognitivos de alta ordem, os cognitivos ali de tomar decisões, de fazer escolhas. O tempo inteiro as emoções, elas estão envolvidas no nosso comportamento, sobretudo no momento da aprendizagem. Quem fala bastante sobre isso, quem mergulhou em pesquisas relacionadas à emoção e o comportamento humano, é um neurocientista que eu gosto muito, o Antônio Damasio, português Antônio Damasio. Eu vou indicar aqui alguns livros para vocês. Bom, pessoal, o que eu considero importante para a gente iniciar os estudos nas neurociências foram essas informações que eu compartilhei com vocês. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Eu espero que essas referências possam te ajudar a conhecer mais sobre o cérebro. Tem um sininho aqui na tela que você pode clicar também toda vez que eu
é subir conteúdo novo aqui no canal, você terá acesso e você vai aprender muito mais sobre neurociência aqui no Neurociência